queria agradecer a gentileza do convite e, para mim, falar sobre o ontem eu acho meio complicado. Então, eu peguei muito do que eu aprendi com os meus professores e com os meus formadores, digamos assim, para falar um pouco do ontem. Mas eu vou abordar principalmente o amanhã, que é esse modelo que a gente já está trabalhando há algum tempo, da pós-graduação do STEM. Mas eu acho que para a gente entender o amanhã, a gente tem que saber um pouquinho da nossa história. E quando eu fui coordenadora da pós-graduação, é que eu pude vivenciar mais essa história. Então, passo primeiro. Eu, por exemplo, eu não tinha noção do papel, pode passar, dessa figura do professor de science. Eu vi o livro, mas eu não sabia quão importante era esse professor. Um argentino que, de repente, chegou na USP de Ribeirão, como o Gilberto falou, vai para o próximo. E com a formação de um outro argentino, que é o Covian, formou todas essas pessoas que a gente vê, e ainda vê, como o professor Antunes, advindos dessa formação do Rosário. E com o professor Beraldo, né, que foi da USP, depois foi para Minas, e o Maurício e o Mauro, que estavam na FESB, que são discípulos exatamente dessa formação. E Recife também. Então a gente pensa Recife na fisiologia, sim, com o Nelson Chaves e a Laís Teodoro, que tiveram vários prêmios recentemente na FATEC, eu participei, claro. E a Maria Marques, a Universidade da URGS, do Instituto de Fisiologia e de Medicina, também teve uma contribuição importante para o SAC. E a professora Maria ficou extremamente feliz ao ver essa apresentação, parte dessa apresentação que eu fiz na URGS. Claro. E aí a gente já chega no Rio. E que o Álvaro Osório e o Bial Osório tiveram participação importantíssima. E essa figura aqui é o Raimundo Mustachi, que também esse ano está fazendo 100 anos e tem uma série de comemorações no Instituto das Provas Públicas, exatamente para privilegiar a figura dessa pessoa que foi extremamente importante. Bem como outras pessoas que foram discípulos de Álvaro Osório e Bial Osório. Essa foto foi pedida pelo professor Antunes do Bial Osório, o Álvaro Osório, que a gente fala tanto no nosso prêmio da sociedade. Claro. Resultados marcantes. Claro. E aí a gente tem o Rio. E a gente sempre olha o professor Carlos Chaves, todo mundo fala sobre a fisicoquímica, mas ele tem uma participação fundamental, que é a fisiologia muito veio de Carlos Chagas. Então, na figura do professor Rischel, eu, pessoalmente, tive o prazer de conviver muito mais como coordenadora de pós-graduação, que é mais chato, do que como na graduação. Mas do Rocha Miranda, do Paz de Carvalho, do Oswaldo Cruz, que estavam aqui, discípulos, e do professor Pacheco Leão. Próximo. Então, o professor Carlos Chagas, na fisiologia, teve uma participação limpa, e isso já foi comentado hoje pela manhã por Gilberto. Próximo. Bem como o professor Aristide Pacheco Leão. Mas essas fotos que estão aparecendo são mais agradáveis ainda. Próximo. E o professor Rios, tão lindo, ele está aqui. Né? E o Oswaldo Cruz, o Rocha Miranda e o professor Paz de Carvalho, que são discípulos e que fizeram com que realmente a fisiologia no Instituto de Biofísica tivesse um papel tão fundamental. Você percebe que eu já vou chegando aí do celular. Próximo. Bem, então quando a gente pensa nessa evolução dessa fisiologia do Brasil, a meta de todos esses pesquisadores que a gente mostrou era sempre formar recursos humanos. Formar pessoal. E, obviamente, o que decorre dessa formação do pessoal concomitantemente é essa produção científica que vai crescendo conforme a gente vai formando
pessoas cada vez mais bem formadas. E com a instituição do curso de pós-graduação, houve esse aumento dessa produção científica. Próximo. Nesse esquema, que não é tão atualizado como o de Gilberto, mas você consegue observar muito bem uma correlação entre o aumento dos doutores formados e esse aumento da produção científica brasileira. Próximo. E o que é mais sério é exatamente essa não homogeneidade quando a gente olha para o Brasil no que concerne cursos de pós-graduação. Porque no Sudeste a gente está com 1.434 cursos de pós-graduação. Observe o que está acontecendo. Eu estou colocando pós-graduação de uma forma geral. Tá? No Centro-Oeste e na região Norte. Próximo. E quando a gente pensa em fisiologia, nós temos 21 cursos somente de pós-graduação no Brasil inteiro. Isso é muito pouco. Pensando que a gente ensina fisiologia do Oiapoque Sul, você tem só 21 cursos de pós-graduação. Nossa. E se você fizer uma analogia disso ao número de uns 100 mil habitantes, a gente continua, assim, concentrando muito mais na região sudeste. Próximo. Então, a nossa meta qual era? Como resolver essa heterogeneidade e estimular a formação de novos fisiologistas? Então, em 2006, eu era secretária da Sociedade Brasileira de Fisiologia, Denise era tesoureira e Walter era presidente da sociedade. A gente fez uma reunião da pós-graduação e uma das coisas que começou a me incomodar era exatamente essa característica essa distribuição não homogênea de fisiologistas no Brasil, essa concentração no Sudeste. Numa reunião da pós-graduação, nós começamos a fazer algumas perguntas, que era o que fazer com esses pesquisadores que trabalham em fisiologia, com fisiologia, em locais onde não há pós-graduação e ou massa crítica. Porque, como todos sabem, tem que ter um número de pessoas, pesquisadores, suficiente para você montar uma pós-graduação. Então você pode ser um gênio, mas você não vai poder montar uma pós-graduação no local. Você tem que ter um número X para isso acontecer. O que fazer com os alunos e professores de regiões onde não há pós-graduação de fisiologia? Entretanto, eles ministram fisiologia. Vincular esses professores a pós-graduações já existentes, como acontecia antes da formação da Multicentro. Esses professores de fisiologia eram vinculados ao odonto, à faculdade de medicina, que sequer tinha fisiologia. Então, essa era outra pergunta que a gente tinha. O que fazer com os professores que ministram fisiologia para diversas universidades públicas e privadas que não têm formação em fisiologia? Então, essa era a nossa pergunta. Próximo. E próximo. Esse grupo, em 2006, final de 2006, propôs, próximo, como meta, reduzir a assimetria regional com relação à formação do profissional na área de fisiologia. E, próximo, nós resolvemos criar a pós-graduação Multicentro em fisiologia. Eu nunca vou me esquecer, porque nós estávamos passando a sociedade na época, e eu apresentei isso para a Sociedade Brasileira de Fisiologia. E as críticas foram absurdas. Como é que você vai conseguir integrar o Brasil? O Brasil é muito grande. Isso é impossível ser criado. Bem, mas felizmente nós tínhamos um grupo que, quando a gente tem metas, a gente corre atrás, literalmente, próximo. E nós começamos a criar um plano de metas antes de chegar a Brasília e propor a pós-graduação do Multicentro. Então, o nosso primeiro plano de metas, como tudo que na vida, para dar certo, tem que ter planos, foi iniciar os locais onde houvesse grupos, acredito que está errado, que
trabalham com fisiologia, porém não estão vinculados a nenhuma pós-graduação. Então vamos começar a procurar. Vamos colocar um banner no site da Sociedade de Fisiologia falando assim: vocês querem participar dessa sociedade, dessa pós-graduação, digamos assim? Então vamos começar a evidenciar esses locais. E a partir daí, identificar as possíveis pós-graduações participantes. E uma vez identificadas essas pós-graduações, nós iríamos credenciar os docentes orientadores que participariam desse programa. Então, numa FESB de 2007, a partir de toda essa divulgação que a gente fez em 2006 e 2007, nós fizemos várias entrevistas para a gente poder, literalmente, identificar esses grupos e, a partir desse momento, selecionar esses professores que pudessem participar dessas pós-graduações. Bem, uma vez que a gente pudesse fazer isso, uma vez feito isso, nós tínhamos que organizar o programa. Quais seriam as disciplinas que eram obrigatórias, quais as seletivas? Porque nós não queríamos que os programas locais decidissem que, se eles tivessem mais formação em farmacologia, fizessem mais farmacologia, nós queríamos que tivesse uma formação de um bom fisiologista, independentemente do local. E o que a gente sempre se preocupou, se preocupa até hoje, era exatamente essa base curricular desse curso, dentre já existentes diferentes cursos. Supervisionar o funcionamento desse programa através dessa comissão. Então, próximo. Em 2008, após várias reuniões em Brasília, quando eu falo várias reuniões na CAPES, explicando, mostrando o objetivo desse programa, e nesse contexto, o professor Adalberto foi uma figura fundamental, porque ele mostrava os caminhos por onde a gente tinha que percorrer na CAPES para que isso pudesse ser uma realidade. Foi criado o programa de pós-graduação multicêntrica em fisiologia, com o conceito 4, mestrado e doutorado. Em 2009, iniciamos nossas atividades com as primeiras turmas, com os primeiros alunos de mestrado e alunos de doutorado. Próximo. Então, como é que a gente organizou esse programa? Deveriam existir as chamadas instituições nucleadoras, que seriam aquelas pós-graduações já de fisiologia, já muito bem organizadas no Brasil, digamos assim. Então, nós tivemos a participação da pós-graduação da UFMG, de Fisiologia e Farmacologia, da USP de Ribeirão Preto, do ICB da USP, aqui da UFRJ, da URGS e do IB da USP. Tudo isso com a aprovação dos respectivos reitores e pró-reitores. E aqui estão as chamadas instituições associadas, que é a Universidade Federal de Alfenas, que tinham fisiologistas, 3, 4 fisiologistas, com uma produção muito boa, mas que poderiam fazer uma pós-graduação. Mas a partir do momento que tivesse integrado essa pós-graduação multicêntrica, eles poderiam orientar. O mesmo acontecendo na Universidade Estadual de Londrina, na Federal Rural do Rio de Janeiro, em que eles tinham que orientar o aqui na FMJ, na UERJ, e agora orientam na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na Federal de Santa Catarina, na Estadual Paulista, em Aracatuba. E esses grupos, a gente identificou pessoas extremamente produtivas, mas que não poderiam fazer uma pós-graduação. Nesses outros dois grupos próximos, nós chamamos de associadas emergentes, em que teriam um potencial muito grande para ser um dia uma associada plena, mas que naquele momento elas não poderiam ainda precisar de uma certa ajuda, que é o que acontece na Federal do Vale do Jequitinhonha, no Tucuruí, e na Federal da Bahia, no campus de Vitória da Conquista. O que vocês estão vendo? A gente está pegando pessoas, fisiologistas do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, e integrando isso numa grande rede. Próximo.
quais são os nossos objetivos principais? Primeiro, propiciar conhecimentos dos fenômenos fisiológicos, preparando seus estudantes para o desempenho de atividade de pesquisa e mais crédito superior da área. Então, não interessa somente que esse indivíduo saiba um pedaço daquela pesquisa. Interessa que ele seja fisiologista pleno. Essa é a nossa meta. Incentivar a pesquisa e aumentar a produtividade científica na área de ciência fisiológica. Daí o papel da nucleadora. Então, o que nós temos hoje em dia? Esses alunos, seja de Alfenas, que é o nosso caso, por exemplo, no laboratório, nós temos alunos de Alfenas que vêm fazer o curso aqui de fisiologia respiratória, cardiovascular, endócrino, e faz parte do projeto de pesquisa no laboratório. Dessa forma, eles têm a parte técnica, tem a parte da fisiologia propriamente dita de uma universidade, chamada nucleadora, e a produção científica desse aluno certamente vai aumentar. E você ajuda não só o aluno, mas também o orientador. Então, a nossa meta não é aumentar a produtividade científica por aumentar, mas sim auxiliar aquele grupo dessas diferentes universidades associadas a poder melhorar cientificamente, sob o ponto de vista, inclusive, de aprendizado. O que nós estamos fazendo no momento? Recentemente eu fui a Alfenas. Não tem números. São 10 horas. Mas dá um curso de fisiologia respiratória em Alfenas. E o que foi interessante é que não só os alunos estavam lá, mas todo o corpo docente da universidade. Porque eles nunca tiveram fisiologia respiratória. Então, o fato da gente sair, se deslocar da UFRJ e ir para essas unidades ditas associadas, passa a ser extremamente interessante, porque você modifica a dinâmica não só do alunado, mas também do corpo docente. Bem, ampliar o número de profissionais com qualificação moderna, diferenciado, de excelência na área, com capacidade de competir nos melhores centros nacionais e internacionais. Pronto. Bem, então o que isso já mudou? Eu falei para vocês que em 2009 nós começamos com a primeira turma. Bem, nós conseguimos bolsas da CAPES. E as FAPs locais, elas começaram a olhar essas universidades de uma forma diferenciada. O que é mais interessante, em Alfenas é um pouco diferente, porque a vida da cidade é em função da universidade. Alfenas vive em função disso. Mas Vitória da Conquista não era assim. E a vida do povo mudou em função da pós-graduação. Então, você conseguir olhar que uma cidade começa a modificar em função do movimento da universidade, mas não é só do movimento da graduação, mas principalmente da pós-graduação, você já começa a pensar que você fez alguma coisa de bom na vida. E isso está acontecendo não só em Vitória da Conquista, mas também no Vale do Jequitinhonha. Eu tenho as fotos aqui para mostrar para vocês terem uma noção do que é a Universidade do Vale do Jequitinhonha. Mas mostrar no futuro o quão mudou ao redor é extremamente interessante. E essas FAPs começaram a olhar e fornecer o quê? Dinheiro para essas universidades. E principalmente equipamento. Alfenas ganhou 1 milhão para montar os laboratórios da FINEP. Da mesma forma, Santa Catarina conseguiu apoio das FAPs, da FAP local, para conseguir montar vários laboratórios. E isso eles não conseguiram nunca. Mas aconteceu por quê? Porque agora tem uma pós-graduação muito séria. Recentemente, na Prefesp, na semana passada, que escutou assim, uma voz muito boa,
nós fizemos uma reunião dessa pós-graduação multicêntrica, onde foi feita todas as apresentações, seja de forma oral, pôster, conferências, dos alunos da multicêntrica. Eu estou vendo um rapazinho aqui que apresentou lá, e que é muito interessante. Já tivemos 2 dissertações de mestrado, então já houve terceiro, quer dizer, já começou a ter uma realidade. E conseguimos um PROCAD, exatamente para a gente poder pagar o deslocamento desses alunos dessas diferentes áreas, seja para Rio, São Paulo, etc. Bem, eu queria terminar colocando uma frase. O meu espanhol é terrível, então eu vou deixar vocês ver. Que a ciência não tem carro, mas os homens das ciências têm e devem lutar pela sua. Então, muito obrigada. Vamos abrir para umas questões, colocações. Alguém gostaria de fazer alguma intervenção? Professor Gilberto. Patrícia, muito interessante, porque vendo esse programa de vocês, quer dizer, a biofísica já está atuando como os Estados Unidos e a Europa atuaram para a criação da biofísica, né? Isso é nós irradiando para os lugares que são necessários. Isso tem uma importância fundamental. Só quem conhece a realidade dessas regiões, dos grupos que ficam lutando, do pesquisador que tem uma formação e que vai para um lugar que ele não pode fazer nada, mas que agora ele tem um contrato. Não é mais nos Estados Unidos, não é na Europa, é aqui. Então, eu acho que vocês estão fazendo o papel que o Dr. Chagas fazia, trazendo de fora. Agora vocês são os irradiadores para os outros pontos, né? E isso está muito bem nessa frase do SAI, né? Você vê que a Argentina apoiou isso durante um período, tem 2 prêmios Nobel, né? O SAI e o Eduardo. Nós temos uma história triste do prêmio Nobel, que eu não vou comentar aqui, mas que envolve o Carlos Chagas Pai. Se vocês olharem, acho que em 1934, o prêmio Nobel não foi dado. Essa história é triste, porque ela envolve uma instituição de grande respeito no Brasil, que mandou uma carta depois do prêmio não ser tido. E aquilo é queimado, como na eleição do Papa, né? Eles queimam tudo correspondente ao prêmio Nobel, né? E o Chagas tinha tirado, mas chegou uma carta de uma instituição brasileira de seriedade, dizendo que se duvidava da existência. E aí, nesse ano, vocês vão reparar que fora das guerras, é o único ano que o Prêmio Nobel de Medicina não foi dado, né? E não foi dado por causa dessas briguinhas internas, por causa dessas coisas que eu acho que essa história tem que ser difundida. Há uma moça em Moniz que fez uma tese sobre isso. Então, parabéns, porque vocês estão fazendo o que o mundo desenvolvido fazia em relação a nós há 50 anos atrás. Isso vai ter grandes repercussões. Parabéns. A nossa meta é exatamente, não daqui a 1 ano, 2 anos, porque agora nós temos um número de 10 ou 11 docentes produtivos que nós vamos, então, formar uma pós-graduação. Isso é um trabalho lento e gradual. A nossa meta é exatamente que a gente chegue num determinado momento para aquele grupo e fale, olha, vocês não são mais associados. Vocês podem andar sozinhos. Essa é a nossa meta principal.